Olá, seja muito bem-vinda ao nosso ABcast. Aqui é a Alana. E eu sou Isabela. E nesse quadro eu falo tudo sobre o mercado magistral, sempre com convidados muito especiais. E hoje o nosso tema será o passo a passo para iniciar sua jornada como farmacêutico magistral, mesmo que você tenha zero experiência. Então, primeiramente, Isabela, muito obrigada por aceitar o convite. Isabela já é de casa, nós somos vizinhas. E quando o papo é carreira, estrutura organizacional, pessoas, ela é a pessoa certa, gente. Isabela, por favor, se apresente-se. Sou Isabela, sou diretora da Agir Consultoria Organizacional, super parceira da Agir. Super parceira da AB há alguns anos, inclusive, somos vizinhas mesmo, e como é bom ter uma parceria tão gostosa como essa, como é bom conhecer um pouco o mundinho farmacêutico e contribuir. A Agir trabalha com gestão de pessoas e negócios. Inclusive, a nossa primeira parceria foi no mercado de propaganda médica, né? E Isabela é uma das nossas speakers do curso de formação de representante. E sempre é bom tê-la aqui conosco, Isabela. O fato é que o mercado magistral é um mercado muito específico, né? Você conhece muito bem, né? A Isabela ela é parceira, ela faz recrutamento, né, para essa área. E muitas pessoas, elas têm, né? Muitos farmacêuticos engrenam uma carreira porque aparece uma oportunidade ali, muitas vezes em drogaria, em análises clínicas, que são também áreas muito boas, mas muitas vezes ele entra não por gostar, por se identificar, mas porque surgiu uma oportunidade e, poxa, eu estou recém-formado ou estou desempregado, o que é difícil muitas vezes de farmacêutico, mas tô buscando oportunidade, vou pegar essa oportunidade porque eu preciso, né? Preciso trabalhar, preciso me manter. E aí, eu percebo que muitas vezes as pessoas elas vislumbram o mercado magistral, mas simplesmente acham que não podem, não são capazes de entrar. Já estou aqui há 10 anos, já estou aqui há 20 anos, né? Seja no balcão da farmácia, de uma drogaria, no laboratório de análises clínicas, entre outras áreas. E eu acho que essa área não é para mim, porque eu não tenho experiência, é difícil. E eu tenho casos de alunos, né? Posso citar aqui em alunos, e assim, o que me marcou muito foi o Ailton, que ele era gestor de uma drogaria e ele aceitou o convite para se tornar um gestor de uma farmácia com manipulação. Então, querendo ou não, foi uma super migração de carreira, né? De forma dupla, não só como farmacêutico, mas também como gestor. Então, ele entrou logo como gestor. Muito bom. Né? E eu quero te falar que é possível, sim, você migrar de área, e foi por isso que eu trouxe a Isabela aqui. E a gente vai debater sobre a jornada, né? Para você que quer migrar de carreira, sim, é desafiador. Isabela, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre os desafios, né, do profissional migrar de carreira. Quais são os desafios, né, dessa migração de carreira? Especificamente, né? Vamos dar um exemplo de um farmacêutico que está ali na drogaria, né? Que tem atividades, é um mercado semelhante, mas a rotina é diferente, a atividade, o conhecimento, você tem que ter habilidades técnicas que você aplica na farmácia com manipulação, não aplica na drogaria. De forma geral, é como se um profissional ele tivesse na área comercial, 100% comercial, e migrasse para uma área mais técnica, sim, né, para um laboratório. Me fala um pouquinho sobre os desafios de migrar, né, de carreira. Antes de migrar de carreira, eu vou inclusive trazer o de iniciar. Iniciar já é um grande desafio. Ainda mais hoje que a maioria das empresas já pedem certa experiência. Uhum. Para estagiário, já pedem uma certa experiência. Então, e qual é o pulo do gato? Qual é a diferença em relação a isso? A atitude, são as competências comportamentais. Uhum. Né? O entrar
para isso é fundamental. E a transição. Na transição desse processo, as atitudes, elas são importantíssimas. É importante você ter foco, porque nem sempre a gente tem foco. Muitos profissionais me procuram e dizem, Isabela, eu estou precisando tanto trabalhar, queria tanto trabalhar nessa área, mas por quê? E foca no financeiro. Eu sei que o financeiro é um fator super importante, mas não tenho dúvida, se você tiver, de fato, o teu propósito alinhado com o financeiro, você vai se desenvolver muito mais. Então, primeiro entende quem é você, né? Quem sou eu, quais são as minhas potencialidades, o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu não gosto de fazer, o que é que não me dá satisfação, não me proporciona satisfação no ambiente laboral, no ambiente corporativo. E aí, a partir daí, você vai entender quais são as empresas que te chamam mais atenção, porque às vezes, mesmo na área magistral, tem empresas que chamam mais atenção do que outras. Sim. Qual é o significado dessas empresas para você? Estudar essas empresas, né? Tem muita gente que às vezes eu chego no processo seletivo, entrevisto, eu digo, você já ouviu falar da gente? Você já olhou, já observou, já nos pesquisou em sites, redes sociais, qual é a nossa linguagem? As pessoas não. Então, estudar qual é o foco. Primeiro, entender qual é o teu foco de atuação, qual é o seu desejo, que isso é importante. Quando você se posiciona numa entrevista, né, e traz esse foco, você é olhado e percebido por um selecionador de outra forma. Não resta dúvidas. Segundo, entender para onde você deseja ir, né? Que tipo de empresa você gostaria, instituição que você gostaria de ir, né? Que te chama a atenção positivamente. E aí, qualificar-se, né? As qualificações, elas são importantíssimas, as de formato remoto, EAD, como as presenciais, mas, sobretudo, procure alinhar também e trabalhar esse teu network. O network, ele é fundamental. Às vezes você tem as competências necessárias, mas você não teve a oportunidade. E aí a oportunidade vem através do network de uma pessoa que te convida, que lembra, eu trabalhei com a Alana em certo momento, então vou trazer a Alana para esse projeto. E quando você vê um projeto pequeno, se transforma num projeto enorme, né? E você acaba sendo contratado para aquela respectiva empresa. Entender que todas as oportunidades, elas são bem-vindas, participar de congressos, né, seminários, eventos da área em que naturalmente te estimulam, e estimula você a conhecer outras pessoas, a conhecer um novo campo mesmo de atuação, as novidades da área. Então, tudo isso ajuda para uma transição mais assertiva. Total. Você falou 2 pontos que eu considero de fato desafiadores quando se trata de imigração, né? Que é sobre a atitude, né? Não é fácil você tomar atitude, tomar decisão. Eu vou mudar, né? Eu quero mudar. Então, assim, tem que partir de você e você tem que ter coragem para isso, né? Sim. Mudança requer coragem. Né? Qualquer mudança, né, seja no âmbito pessoal ou profissional, requer coragem de recomeçar. Eu vou até te interromper, Alana, e dizer, toda mudança, nem toda mudança requer melhoria. Eu posso mudar desse espaço que eu estou para ir, e não, né, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas se você quer necessariamente melhorar, vai precisar de uma mudança mais delicada, vai precisar de fato mexer com você. E as mudanças em geral, elas são dolorosas. Elas causam desconforto. Quando você entra numa empresa, você não fica ansioso antes, você fica naquela expectativa, o se perceber novato dentro de uma empresa não é desconfortável, mas ela é um passo e é super necessário porque é um passo para que o caminho onde você deseja chegar. Total. É um piorar para melhorar. Né? Sim. Então, toda melhoria necessariamente requer mudança. E eu falo que melhora muito, né? Recentemente eu estava discutindo com uma gestora de farmácia. Ela falando, eu preciso de um profissional muito boa e eu estou disposta a pagar o dobro do piso salarial, né? Na área magistral. Então, a área magistral, como requer muita expertise técnica do farmacêutico, né? A gente vai conversar sobre outras habilidades também necessárias, mas o profissional que ele está disposto a fazer, que ele tem atitude de fato, ele tem grandes chances de desenvolver uma carreira e ganhar realmente salários até que dobram e triplicam o piso salarial de farmacêutico. Então, assim,
5 a 10 mil, com certeza, sem sombra de dúvida, aquele profissional que está disposto a engrenar nessa carreira, ele consegue desenvolver essa faixa salarial, né? Que, de fato, é um diferencial. Por quê? Porque na drogaria, muitas vezes, eu já tive alunos, né, que vieram de drogaria. Alana, na drogaria tem até eu fiz uma entrevista aqui, tem no YouTube, a entrevista com a Daniela. Na drogaria, eu era da drogaria e não ganhava nenhum piso salarial. Quando eu fui para a área magistral, eu me senti, de fato, valorizada, né? E, obviamente, ganhar mais é um indicador. E o segundo desafio que você falou, e eu achei muito interessante, é sobre o meio, né? Você falou sobre o network, e claro que o meio que a gente se encontra, quando por exemplo, eu sou aquele farmacêutico que estou atuando na drogaria. Consequentemente, o meu network maior vai ser com pessoas dessa área. Se eu desejo migrar de área, eu preciso participar de eventos, cursos que estimulem eu ter um contato com pessoas dessa outra área, né? Se você estiver sempre naquele ciclo, naquele meio, né? Porque você já está ali, né? No balcão da farmácia, né? Ou em outra área. Você está ali com um ciclo de pessoas que não é da área que você deseja migrar. Então, você tem que se estimular a ter cada vez, desenvolver mais network, como a Isabela falou, para que você, de repente, tenha um contato aí com o dono de uma farmácia magistral e aí ele precisa contratar e lembra de você. Poxa, aquele profissional me parece ser muito bom, né? E claro, entra aí o marketing pessoal e, de repente, ele pode ser a pessoa certa para a minha empresa, né? O farmacêutico certo para a minha farmácia. Eu não esqueço nunca de um fórum que eu participei de gestão de negócios, né? Um fórum de pequenas e médias empresas, e aí a gente discutindo lá, e eu conversando com uma pessoa do lado da minha cadeira sobre a palestra que estava sendo conduzida, e aí no final a gente se apresentou, disse, meu nome é Isabela, ele se apresentou, e a gente trocou cartão, na época se trocava mais cartões, hoje não se troca muito, e quando eu vi, ele era superintendente de uma grande empresa, acabou eu contribuindo para o negócio dele, ele contribuindo com o processo para o meu, e foi assim, eu conheci naturalmente num bate-papo, que a inocência que as crianças têm de chegar, olá, tudo bom, meu nome é Isabela, eu trabalho com isso, né, o que é que eu posso te ajudar? Vem muito do olhar da liderança servidora, de o que é que você pode contribuir com o outro, não tenho dúvidas, né, já foi provado cientificamente. Tudo que a gente oferece, todo esse conteúdo que a Alana oferece para vocês, isso aqui é compartilhado para vocês, não tenham dúvidas. Vocês também trazem um benefício enorme no sentido de gerar engajamento, de trazer sugestões, né, apresentar sugestões, de apresentar o que é que vocês desejam, porque vocês também aí são parceiros nesse processo. Não existe nenhum diálogo. E aí, igualmente importante, né, tão importante quanto o conteúdo que está sendo gerado aqui no congresso, onde for, é o network que está sendo igualmente gerado, não tenho dúvida. O network, ele é fundamental, ele te leva aí ao infinito e além. Total. A propósito, se você não já é inscrito nesse canal, se inscreve agora, ativa aqui as notificações. Já pegando o gancho da Isabela, deixa aqui as suas sugestões de tema que você gostaria de ver aqui no canal. Adoro ver os comentários de vocês. E comentando aqui, dando feedback desse vídeo, né? Eu vou conseguir trazer a Isabela mais vezes pra cá. Então, ajuda aí a gente. Isabela, agora, a gente já falou sobre os desafios, né? Que é migrar, né, de área, fato, né, requer sair da zona de conforto, mas uma vez requer em alguns momentos, e eu vou te interromper mais uma vez, às vezes dá 2 passos para trás para dar 3 para frente, né, às vezes você tá com a remuneração já X, aí você vai pegar X menos 1 e para daqui 3 meses você apresentar resultado, e aí aquela empresa e aquele, né, executivo olhar para vocês, poxa, a Alana, ela consegue performar bem em relação a determinado projeto, em relação a determinado processo. Então, e aí vem das atitudes, né? Das competências comportamentais, o quanto que elas são importantes no processo de transição de carreira. Na verdade, em todo o processo, mas a transição de carreira ela é fundamental. Total. E eu lembro, né, assim, eu
de estudante para farmacêutica, eu sempre tive nesse universo. Entretanto, sempre tem aquela virada de chave, sempre tem aquela primeira vez, né? Sempre todos os farmacêuticos magistrais que hoje são farmacêuticos magistrais, em algum momento eles foram contratados pela primeira vez. Verdade. No meu caso, só um parênteses aqui sobre essa minha transição, eu estava estagiando de forma gratuita, de forma voluntária, em uma farmácia, e a farmacêutica, uma das farmacêuticas que era gerente de produção de uma indústria farmacêutica, se interessou pelo meu perfil, não sei exatamente talvez eu era bem dedicada, né? Enfim, então acredito que isso deve ter chamado a atenção dela. Eu estava no segundo semestre da faculdade, por isso que eu falo, gente, essa questão de experiência é muito relativa, né? A gente vai discutir ainda muito sobre isso. Eu estava no segundo semestre da faculdade, ela entrevistou para a indústria, né? Era uma vaga para a indústria farmacêutica. Ela entrevistou eu e mais 5, inclusive eu lembro até de um rapaz que ele estava bem avançado no período, ele estava já no terceiro ou quarto ano da faculdade, eu estava no primeiro ano, eu era uma bebê, não sabia nem o que era, não sabia nada, eu tinha zero conhecimento técnico. E aí, Isabela, eu lembro muito, como se fosse hoje, ela foi a minha primeira chefe, ela me marcou muito, assim, eu aprendi muito com ela. Ela, Alana, eu entrevistei outras pessoas que estão mais avançadas e tudo mais, mas hoje, para mim, experiência não é tão importante. Eu quero uma pessoa que tenha sede e fome de conhecimento, que esteja disposta a aprender a executar. E eu fui tão firme naquela resposta, né? Eu queria tanto aquela vaga, eu falei, doutora Socorro, pois não se preocupe, que essa pessoa sou eu. E eu acho que ela viu, né? Muita vontade em mim. Só vontade não é suficiente, né? As pessoas, as empresas. E eu comecei. Então, foi a minha primeira experiência. Minha primeira experiência na área, indústria farmacêutica. E eu tinha zero conhecimento técnico, né? Aí o pessoal fala, Alana, mas estagiário é fácil. Não, né? Como você falou, as empresas, mesmo em área de estágio, as empresas querem, às vezes, experiência. Você trouxe o seu depoimento da tua experiência voluntária. Eu também entrei no RH como estagiária voluntária. Olha isso. Olha a coincidência. Legal. E fui lá mesmo batendo. Na época aqui em Fortaleza existiam 2 grandes consultorias. E era a Cato e o Fast Job. E aí eu bati na porta das 2, perguntando se eles aceitavam estagiário voluntário, e o Fast Job, na época, me aceitou, e lá eu comecei a me desenvolver, não tinha experiência nenhuma, e já com demandas, nós tínhamos contas de empresas grandes, de uma só empresa, nós tínhamos 300 seleções mês, e era uma dinâmica muito grande, e, nossa, como eu fui feliz, né, assim, a minha primeira gestora que me orientou, que me oportunizou também grande conhecimento, ali eu conheci grandes pessoas também, que me levaram aí a outras oportunidades também, é importantíssima, as experiências e o network, ele é fundamental, né, e a tua energia também em relação a isso, né, porque a gente acredita, quando o candidato está murchinho, que ele baixa o ombro e tudo, a gente percebe, quando o candidato está ativo, ele tem energia, quando você diz, eu sou essa pessoa, você trouxe energia, então essa energia que eu quero, né, então assim, essa energia que nós humanos, né, emanamos mesmo, a gente emana energia, isso é provado também, ele tem um significado muito grande, porque ele traz você para dentro do processo, e não necessariamente você precisa ter um conhecimento, ou um conhecimento relevante, mas precisa ter atitudes importantes que fazem você se diferenciar frente àqueles processos de qualquer que seja o processo. Eu tenho um cliente que ele é do segmento de saúde de varejo, que aí ele vendia máscaras, né, a esposa costurava máscara, ele vendia máscaras nos hospitais, naquela época podia, né, não tinham certificados e tudo, e aí quando chegava lá, seu fulano, eu queria seringa, hoje eu não tenho, mas amanhã eu tenho, aí no outro dia ele corria e levava, eu queria luva, amanhã eu trago para você e tudo, ou seja, a atitude dele era incrível. Aquela pessoa que eu ainda não tenho, ou aquela pessoa que diz hoje eu ainda não sei,
mas eu vou aprender, eu posso aprender. E é isso que eu passo muito para os meus alunos, Isabela, porque assim, a insegurança, a falta de conhecimento gera insegurança. Por isso que um dos nossos pilares, o nosso método é dominar a manipulação. Se você domina a manipulação, se você estuda, se você faz aquela imersão, querendo ou não, você vai para uma entrevista mais seguro. Sim. E isso, né, aí a postura, você passar essa segurança na entrevista, e assim, ninguém sabe tudo, a gente está sempre estudando. E tem aquele profissional que passa insegurança por falta mesmo de domínio, mas tem aqueles profissionais que até com experiência se sentem inseguros, né? E isso impacta nessa energia de, eu sou a pessoa certa. Isso é isso muito mesmo. importante trabalhar, né? Agora, antes de irmos para entrevistas, eu quero primeiro debater sobre o currículo. E aí eu vou especificar, né, um exemplo da área. Então, temos ali um farmacêutico que atua na drogaria, que se encontra desmotivado, pegou essa oportunidade na área, foi seu primeiro emprego, mas não aguenta mais a rotina, vê que aquela rotina não é para ele, toma a decisão, toma a atitude, né? Tá disposto a de repente dar um passo para trás, dois para frente, e vai trabalhar o currículo para começar a aplicar para a área, né? Para o mercado magistral. Para esse farmacêutico especificamente que queira, né, deixar o currículo dele mais atrativo, mesmo ele não tendo experiência, o que é que você recomenda, Isabela? Primeiro, as formações, né? Se ele está saindo de algo que é mais comercial para algo que é mais técnico, ele precisa ter conhecimento, como a gente já falou. Então, as formações, elas são importantíssimas, né? Ter um currículo estruturado e vai do entender o que é que ele quer, ou seja, o objetivo. Muitos profissionais colocam frases longas para falar sobre o objetivo, quando, na verdade, o objetivo é o cargo, a área de atuação. Atuar como farmacêutico magistral, atuar como... Então, é bem direto, né? Às vezes, e aí tem a diferença da hard skills e das soft skills. As soft skills são aquelas competências comportamentais. Elas não são mencionadas no currículo e não devem ser mencionadas no currículo. O que é que deve ser mencionado? São as hard skills. É aquilo que a gente pode comprovar através de um certificado ou de um exame de proficiência. Ou seja, às vezes eu tenho um inglês fluente, mas eu não fiz nenhum curso. Mas se eu fizer um teste de nível, eu tenho como comprovar se eu estou no básico, no intermediário, no avançado ou no fluente. Certo? Então, o currículo, ele cabe mesmo hard skills. Aquilo que você tem certificado, que você pode comprovar. Isabela, eu tenho experiência como autônomo, né? Em um determinado projeto, não foi carteira assinada, não foi PJ. Eu posso colocar? Pode. Se eu ligar para essa pessoa, né? Se eu ligar, digamos, eu trabalhei, desenvolvi algum projeto com você, e alguém ligar, Alana, eu tô aqui com o currículo, o perfil da Isabela, e ela deseja participar de um projeto conosco semelhante ao que ela participou com você. Mas é verdade, ela realmente participou desse projeto com você? Ela tem esse determinado conhecimento? Ela tem essa determinada habilidade? Sim. Né? Se você comprovar isso com simples sim, que a checagem de referências, que a gente faz muito, os selecionadores fazem muito isso, pronto, isso já te direciona para um outro patamar sim. Né? Então, entender qual é o teu objetivo, colocar abaixo do objetivo as tuas formações, sempre da mais recente para a mais antiga, se você tem uma pós, se você tem um mestrado, se você... A graduação, você coloca ali as tuas experiências. A minha experiência era mais no varejo, era mais comercial. O que é que eu posso, em atendimento, o que é que eu posso colocar para a área magistral? Coloca as atividades fins que são chaves para uma área e para outra. O relacionamento com o cliente, ele vai ser vai ser sempre uma atividade chave. Se você lida com o cliente, acompanha o cliente, dá um retorno para o cliente, você coloca em uma atividade ou outra, vai ser importante. Então, pega aquelas atividades que são chaves, que na área magistral traria e venderia você de forma positiva, né? Venderia o teu currículo de forma positiva para um selecionador. Se você conseguir trazer projetos que você desenvolveu também, que teve sucesso, eu elevei o percentual do faturamento
da farmácia em 3%, em 5%. Opa, ele já trabalhou com metas, performance, ou seja, tem um entendimento diferente, né, também que pode ser trazido para a área magistral. Então, entender esse processo é legal, é positivo. Depois dessas experiências, de transcorrer essas experiências, trazer as formações, os cursos, né, que é a escolaridade, são a especialização, mestrado, graduação, embaixo vem os cursos mesmos, cursos, congressos, se você participou de alguma atividade voluntária. E é importante que esses cursos e eventos sejam direcionados para o mercado magistral. Show. Porque se você colocar muita coisa divergente, o teu currículo não vai ser quantidade e não qualidade, né? Eu atuo em farmácia, mas tem um curso de atividade física específica ou um curso de RH. Assim, RH é chave porque você vai lidar com gestão de pessoas, né? O que eu quero dizer é direcionar um curso mais técnico. Sim. Também, né? Porque o farmacêutico magistral, ele tem que ter habilidade técnica, mesmo que ele não esteja diretamente no laboratório. Mas se tem um curso de desenvolvimento, até um projeto que ele participou na faculdade e ele, assim, um projeto em paralelo, um projeto pontual, mas foi desenvolvimento de algum produto, já pode atrair o olhar do gestor, né? É interessante isso, porque para mim, né, de repente se eu quero contratar um farmacêutico gestor, né? Vai fazer trabalho de liderança. Se ele tem um curso com foco em RH, vai ser super diferencial. Mas, às vezes, o gestor de farmácia com manipulação, a primeira coisa que ele olha, né? E eu tô falando isso porque é a minha rotina, faz parte. A primeira coisa que ele olha é se ele tem algum curso técnico na área, pelo menos, né? Se ele tem um mínimo de algum conhecimento, se ele estudou em algum momento algum tema relacionado à área magistral. É isso que eu quero falar. Mas, com certeza, dependendo do cargo, né, liderança, vendas vai atrair muito, né, vai deixar também o currículo atrativo. Mas o que eu quero te perguntar, Isabela, ainda em relação ao currículo, sobre o que é que você acha daquele farmacêutico que, de repente, tem 10, 20 anos de mercado e tá 100%, sei lá, afastado da área, de repente. O que é que você sugere? O primeiro passo, de forma bem simples, qual deve ser o primeiro passo dele para ele, de fato, deixar o currículo mais atrativo? As formações, os cursos. As formações. Então, ele tem que... É interessante que ele porque, vamos comparar, vamos brincar aqui e comparar. Quem fez informática em 90, quem fez informática em 2000, MS-DOS e tudo, o Windows, o Word, Excel, não é o mesmo hoje. A pandemia, ela acelerou muito o desenvolvimento de muitas áreas, né? Eu acredito de todas as áreas. Então, os processos antes, se você fez um curso de desenvolvimento de pessoas em 2000, não é o mesmo hoje. As pessoas estão diferentes, as pessoas... tem uma pergunta que eu trago muito, e muitos candidatos não gostam, mas é a pergunta-chave. Me fala teus pontos fortes e teus pontos de melhoria. E né? muitos não conseguem responder. E não conseguem, porque é desafiador demais falar sobre si. E as pessoas não sabem. E a gente traz de propósito, porque aquela pessoa que sabe falar com propriedade sobre si, pode ter certeza, ela vai ser um gestor em pouco tempo. Porque ela conhece sobre si, ela entende, se ela conhecer sobre si, ela entende o outro. Os RHs, a gente faz seleção na área farmacêutica, na área comercial, a gente faz de engenheiro, de marketing, a gente faz de todas as áreas. Qual é o nosso ponto-chave? A gente aprende a ler pessoas. O nosso ponto-chave está nas pessoas, é a pessoa. E o gestor, ele é o gestor de pessoas. Então, e para ele ser um melhor gestor, para ele ser um profissional melhor, não lidar, seja um executivo, um gestor de alta gestão, média gestão, ele precisa entender a si. Quem eu sou?
Quem é a Isabela? A Isabela é criativa, a Isabela é responsável, ela é comprometida. Então, coloque quem é e quais são os pontos falhos, quais são os gargalos, porque a gente não é perfeito. E a gente precisa entender também quais são esses pontos falhos, que nós não somos perfeitos, para a gente trabalhar. E aí a gente vai pesar, fazer o nosso PDIzinho, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, qual é a deficiência, qual é a minha competência, se eu trabalhar, vai fazer um boom na minha formação, na minha vida, né, na minha jornada profissional. E qual é, se eu não trabalhar tanto, não é tão relevante para o meu processo de desenvolvimento, né? Comunicação, por exemplo, é um processo, é uma competência importantíssima, ainda mais hoje, independentemente da área. Se é um profissional de TI, que ele está mais voltado ali, um programador, ele está mais voltado para os sistemas, para o processo e o projeto que ele está rodando, mas ele vai ter entrega, ele vai lidar com o cliente, ele vai dizer como é que está, e se o cliente não gostar, ele precisa ter paciência de explicar, de entender a necessidade e a dor do cliente. Então a gente precisa entender o outro. Mas como é que a gente quer liderar, a gente quer lidar com o outro se a gente não conhece a si? Né? Então daí a importância. Essas perguntas elas são trazidas porque ela tem um propósito de entender um pouco você enquanto profissional, e a partir daí eu consegui entender se você está aderente ou não, né? E aí eu vou colocar até a nomenclatura que a turma de hoje, né, traz, se dá match ou não naquela determinada vaga, né? Sim. Que é o match, né? E aí e é justamente isso. Para entender, a gente precisa entender você dentro desse contexto, a gente precisa entender você como pessoa. Total. Puxando um pouquinho para o perfil do farmacêutico de drogaria, eu costumo falar que tem 3 pontos que se tornam muito favoráveis para a manipulação. Primeiro, a comunicação, né, essa habilidade de conversar com o cliente. Então, se você tem facilidade, isso vai facilitar muito a manipulação. Aí você falou na comunicação, hoje uma farmácia que ela conecta, uma das estratégias para que essa farmácia com manipulação conecte, gere demanda, é o farmacêutico estar ali fazendo vídeos explicativos, né, mostrando algumas formulações que ele está desenvolvendo. Isso atrai o cliente, então isso é um diferencial, sem sombra de dúvidas. Alana, medicação toda farmácia tem, é uma commodity, né? Então, o que faz eu ir numa farmácia X e não ir numa farmácia Y? É o relacionamento, é o atendimento. É a forma como você trata, a forma como você lida. Então, esse olhar, e aí vem das atitudes, né? E aí, às vezes, a gente se preocupa muito com o conteúdo, e o conteúdo é importante, as formações, elas são importantes, sim, mas a gente se preocupa, às vezes, em tirar tudo 10. Eu nunca entrevistei uma pessoa e disse, me fala a nota que tu tirou em estatística aplicada à farmácia. A gente não pergunta isso. A gente pergunta se você passou porque você precisou se desenvolver, mas me fala como você se percebe dentro do ambiente de trabalho, me fala como você se percebe com os teus colegas, me fala como você performa junto a clientes. Então, isso é estratégico para o negócio de qualquer empresa, né? Então, assim, hoje, por exemplo, os laboratórios antes faziam exames só em clínicas, né, em clínicas médicas, exames laboratoriais. Hoje as farmácias já estão trazendo. Então, ou seja, existe mercado e muito mercado para todo mundo. Qual é a diferença? É a tua atitude. Como você trata o cliente, como você envolve o cliente, como você encanta o cliente. E o cliente, eu falo, as pessoas de forma geral. E é verdade, o quanto que as competências comportamentais, o quanto que o legado que você deixa nas pessoas, né, ele é importante para construir, né, uma carreira, às vezes, e muitas vezes, né? Então, não precisa necessariamente que você tenha um conhecimento técnico absurdo, mas que você tenha atitudes importantes, que você... E aí, vai de competências básicas também, certo, Alana? Às vezes, não existe treinamento para assiduidade, para pontualidade, para cortesia, para você ser cortês no sentido de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, para você sorrir para o outro, né? Então, isso é muito como você é percebido, é visto. Então, se você é sisudo o tempo todo, você quer trazer para a tua empresa uma pessoa sisuda? Ninguém, né? Se você é rude com o outro, às vezes é com o outro só.
Não é com fulano de tal, não é com você. Você gostaria de trazer uma pessoa que é rude com outro para sua empresa? Então, se coloca no lugar, entende a necessidade da importância de você saber lidar melhor com as pessoas no dia a dia. Total. Só para fechar essa parte do que o farmacêutico de drogaria tem que ter, ou tem, que pode ser sim atrativo em farmácia com manipulação, eu já falei sobre a comunicação. O segundo ponto é consulta farmacêutica. Na drogaria é muito comum, né, você fazer consulta farmacêutica, atendimento. Então, isso vai ser um diferencial, porque as farmácias com manipulação estão trazendo cada vez mais essa atividade. E o terceiro é o farmacêutico de drogaria, ele está muito também atrelado a um trabalho mais burocrático, né, de rotina, envio de CNGPC, trabalhos mais burocráticos que também são necessários, né, na farmácia com manipulação. Então, só para fechar essa parte do currículo, né, é importante você dar ênfase em atividades, mesmo você não tendo experiência técnica, como a Isabela colocou, né, em atividades que podem ser, sim, diferencial na farmácia com manipulação. Aí uma coisa que eu sempre fazia, Isabela, dificilmente eu não era chamada para as entrevistas. Por quê? Porque eu lia a vaga, né? Eu ia falar sobre isso. Depois vamos discutir sobre isso, que eu acho muito importante. Eu li a vaga, aí eu poderia não ter alguma... por exemplo, eu lembro que eu participei, e eu fui selecionada, inclusive, só que eu desisti. Eu ia ser coordenadora do controle de qualidade em indústria. Aí eu já era farmacêutica. E eu não tinha uma grande experiência na área da indústria em controle de qualidade. A minha experiência era em produção. E eu ia ocupar um cargo que ia querer assim, não, ao meu ver, né, se eu fosse um pouquinho mais, pelo menos uma experiência, porque eu ia gerenciar pessoas naquela área. E eu fui chamada, né, e fui contratada. O que é que eu fazia sempre? Eu pegava as atividades chaves, eu não tinha uma experiência na indústria, mas eu tive em farmácia com manipulação como estagiária no controle de qualidade. Então, eu realmente detalhava, assim, eu detalhava aquela atividade que era interessante para aquela vaga, né? Então, eu deixava meu currículo sempre alinhado com o perfil que a empresa estava pedindo, né? E eu percebo muito que muitas vezes a pessoa quer simplesmente completar currículo, né? Vai mandando indiferente e você nunca vai ser chamado, porque o teu currículo está de uma forma que não está atrativo pro Importantíssimo, importante demais essa observação. Trazer o teu currículo alinhado à vaga. Se as atividades estão analisar tal ponto, analisar processo X, construir, desenvolver processo Y. E às vezes você fez, mas você traz com outra palavra. Né? Então, pega as palavras que estão lá na vaga, na oportunidade, no perfil da vaga e traz para o teu currículo, porque quando o selecionador for ver, opa, ela tá isso aqui no escopo da vaga e isso está nas atividades envolvidas. Então, você vai dando match mesmo, e ainda mais com as plataformas de hoje, quanto mais você alinhar o perfil da vaga com o teu currículo, melhor. Né? Então, você consegue ser visto pela inteligência artificial como um profissional apto a seguir, né, naquela vaga. E outra coisa é importante também ressaltar, em geral, evite currículos longos, né? Assim, em geral, são 2 páginas, né? E no máximo 3 páginas para aquele profissional que já é muito experiente e exerce cargo de gestão. Currículos de 5 páginas, 10 páginas, eles são cansativos, em geral você acaba sendo eliminado. Então, traga as atividades de forma objetiva, né, e elas são importantes, mas que elas também apresentem o que você fazia de forma interessante. Busca construir um currículo
Não, porque às vezes muito profissional constrói um currículo que ele acha bonito, né? E quando, na verdade, o currículo ele tem que ficar interessante para a empresa, para o selecionador. E aí, aqueles formatinhos de Canva, todo bonitinho, em geral, eles não são bem quistos pelos selecionadores. Então, porque eles acabam não trazendo informações, eles são resumidos demais. Então, cuidado para não resumir demais, nem se estender demais. Legal. Uma vez que esse profissional deixou o currículo dele bem atrativo, esse farmacêutico, né? Ele foi chamado por uma farmácia com manipulação ou até um fornecedor de matéria-prima, porque tem várias oportunidades nesse mercado. E ele vai para a entrevista, né? E aí, Isabela, o que é que você recomenda? Né? Ele tende, muitas vezes, por ser uma vaga dos sonhos, uma empresa dos sonhos, a gente tende a ficar até um pouco mais nervoso, né? O que é que você recomenda para esse profissional que vai fazer essa entrevista? E ele tem que encantar, né? Porque por ele não ter uma larga experiência na área, ele precisa encantar de tal forma para se destacar na frente de quem de repente já tem experiência na área, né? Estudar a empresa e a vaga, né? As empresas cada vez mais estão buscando entender quem é esse público consumidor que quer estar dentro e fazer parte da sua marca, né? Então, olhar redes sociais, estudar site, identidade institucional, que se refere à missão, visão, valores, propósito dessa empresa, entender se os teus valores estão alinhados ao da empresa, isso é importante, né? Estudar o que a vaga prevê, né, e solicita. Se você não tem tanto conhecimento prático, mas se você tiver um conhecimento técnico interessante e mostrar, né, diante da tua comunicação verbal, mostrar esse interesse, com certeza você se diferencia. Isabela, aí você falou e eu lembrei da Fernanda. Ela se tornou nossa aluna depois. Mas eu fiz uma entrevista com ela foi uma das minhas primeiras alunas do Manipula 5.0. E aí ela falou que na entrevista ela já estava fora da área, já tinha um bom tempo, e muita coisa do que eu falo aqui no canal, né, ela não perdia uma aula aqui no canal, né? Eu forneço aulas gratuitas, inclusive para as pessoas que não têm naquele momento a condição de pagar um curso e tudo mais. E ela disse que consumia tudo e foi para uma entrevista de emprego. Ela me mandou um depoimento que eu chorei depois. Já tem uns 2 anos. E ela falou que na entrevista o diferencial dela, mesmo ela estando há 3 anos fora da área, foi ela falar sobre que ela sabia manipular gomas e na prática ela nunca tinha executado a manipulação de gomas nutricionais. Mas ela disse que assistiu tanto aos vídeos aqui no canal que ela falava assim com muita propriedade. Eu posso trazer aqui, a gente pode começar a manipular gomas, manipular isso, manipular aquilo. E ela disse tudo era o que ela viu no canal, né? E ela foi contratada. Então, às vezes, aí voltando para a atitude, né, que você falou lá no início, e aí o que você falou eu acho que faz total sentido, que é realmente mostrar, mesmo você não tendo a experiência, você mostrar que sim, você pode fazer, né? Através de uma base, um conhecimento básico, um conteúdo que você adquire. Alana, nunca se trabalhou tanto, se olhou tanto para as competências comportamentais, nunca, né? Então, assim, inteligência emocional é uma competência, comunicação é uma competência, liderança, negociação, habilidade em lidar com pessoas, resiliência é uma competência comportamental. Então, muitos profissionais têm um conhecimento técnico muito bom, mas não têm competências comportamentais alinhadas ao seu perfil. E a gente precisa trabalhar. Então, muitas vezes, essa frase eu nem sei quem foi que criou, inventou essa frase, mas ela é real. As empresas contratam muito pelo conhecimento técnico e desligam pelo comportamental. Então, cada vez mais, o quanto que é importante você se perceber e trabalhar as suas competências. Vai das básicas, como eu falei, pontual. Não precisa um profissional, às vezes, maduro, de 30 anos, ser chamado a atenção quanto à pontualidade.
né? Não tem necessidade, não tem necessidade de você, um profissional de 30, 35 anos, ser chamado a atenção, só você precisa atender o teu cliente bem. Né? Não precisa ser chamada a atenção quanto a iniciativa, a proatividade. Então, é você dizer o básico para uma pessoa que tem uma experiência profissional, e isso independentemente de onde ele atue, se ele atue na farmácia, se ele atue na área magistral, e aí, onde ele atue, são competências importantes, e a partir daí, as competências de cada cargo tem uma competência específica. E como por exemplo, ele vai ser contratado, né, para supervisionar um laboratório, para ser gerente de uma farmácia com manipulação. O currículo, né, já as hard skills, né, estão ali, e agora como ele mostrar em uma entrevista, como ele encantar que ele tem esses comportamentos, né, esse perfil comportamental que se encaixe no... O profissional, ele é avaliado desde o primeiro momento. Quando eu vou ligar para recrutar a Lana para um processo seletivo. Olá, Lana, eu sou Isabela da Agir Consultoria e gostaria de te convidar a participar de um processo seletivo para o cargo de representante farmacêutico. Você tem interesse em participar? Pode ser. Me fala mais. Então... Aí eu ligo de novo para outro candidato. Olá, fulano, eu sou Isabela da Agir Consultoria, eu gostaria de te convidar a participar de um processo seletivo para o cargo de representante farmacêutico. Você gostaria de participar? Sim, sim. Mandei o currículo, eu estava super ansiosa na expectativa de vocês me ligarem. Olha a energia. Energia, né? Eu acho que, assim, tudo se resume em energia, né? Olha como é que a pessoa se expressa. Olha para muitas pessoas hoje não atendem, estão procurando emprego e não atendem no telefone. Aí, às vezes, salva o número, quem é? Sou lá, nós recebemos teu currículo e a gente tá com uma vaga que o teu currículo está aderente, a gente gostaria de conversar com você, pode falar por aqui. Então, conversa com as pessoas, né? Esteja aberto. É uma vaga que, geralmente, você vai precisar falar, se comunicar. E você precisa se comunicar desde o início com o selecionador. Então, você sabe aquele negócio de sorrir, você está sendo filmado? A gente vive isso e a gente precisa, tem dia que a gente não tá bem. Tudo bem, você respira, vai, se cuida. E se você estiver na empresa que trabalha em tua inteligência emocional de uma forma, tua saúde mental e emocional de forma assertiva, bacana, traz isso, trabalha isso numa rodada de conversa e é super positivo. Mas, no geral, a gente precisa trabalhar o nosso emocional, sim. Porque a vida é feita de ondas, né? Sim. A vida é feita de ondas. Uma onda a gente vai pegar, outra a gente vai levar um caldo. E é isso. Você traz muito isso nas tuas postagens pessoais, mas é isso mesmo. A gente precisa entender que ora a gente vai estar bem, ora a gente não precisa ser forte o tempo todo, mas a forma como a gente lida com as situações e aí vai de um processo seletivo a algo mais complexo. É diferenciado, ele é importante. Isabela, você falando aí, eu tive uma ideia. Vamos simular uma entrevista daquele profissional que você não contrataria, não passaria na primeira entrevista, e aquele farmacêutico que você contrataria? Vamos. Eu faço a entrevista e você faz comportamento? Pode ser. Pronto, primeiro caso. Agora você vai ver aquele profissional que a Isabela, como consultora de RH, não contrataria, tá? Para você não agir dessa forma quando você for para a entrevista numa farmácia magistral. Bora lá, vou simular aqui. Eu sou a gestora, eu sou a recrutadora, né? E aí, vamos simular aqui, né? Olá, Isabela, eu tô aqui. Peraí, que eu não costumo fazer, né? Mas vamos lá. Olá, Isabela, essa é uma vaga para farmacêutico magistral da farmácia AB. E eu queria, nesse momento, entender um pouco, né, sobre a sua trajetória, te conhecer um pouco, tá? Primeiro, me fala um pouquinho sobre você. Assim, muito do que eu sou está no currículo. O que especificamente você quer saber? Eu sou Isabela, sou casada, tenho filhos, mas gosto de trabalhar e me vejo muito atuando na área. É isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto de fazer, mas nunca tenho oportunidade. A última empresa, por exemplo, Ave Maria, me tratavam mal, pagavam mal, eu saía de madrugada, me deixavam
sei lá, eles dizem tanta coisa, né? Me deixavam... A postura, né? A postura assim. Teve uma que eu entrevistei que veio com chiclete. Com chiclete, mascando. Lembra qual foi a vaga? Foi uma vaga de jurídico, foi uma vaga jurídica, foi uma advogada. Eu até disse, olha, essa vaga não é estagiário, você tá com chiclete. Nossa. Aí ela parou o chiclete, e ela disse, você engoliu? Ela disse, não, tá aqui do lado. Tem posturas que são terríveis. Então, assim, você reprova pela postura da própria pessoa e a pessoa não reconhece, não percebe, né? Então, e vai de questionar você, mas por que você quer saber? Isso não é importante? Por quê? Aí eu disse, porque os RHs perguntam um pouco sobre você como pessoa. Se você é casado, solteiro, com filhos. E não é nem para entender se você vai deixar o filho. É muito mais para ter a oportunidade de ouvir você falar um pouco da tua família, como você lida com a tua família, como você é no teu âmbito pessoal, né? Então, e aí quando a pessoa é leve, e a melhor entrevista, Alana, é aquela em que não é você que conduz, é o candidato que conduz. O candidato fala, oi, Alana, tudo bom? E aí o aperto de mão, ele já diz muito de você. Tem candidatos que apertam assim. ó. Não, então aperte a mão firme do selecionador, abra teu ombro, né? Abra teu ombro, olha a postura. E fala, diz, olha, Alana, eu sou Isabela, eu sou casada, eu tenho 2 filhos. Vamos simular agora fazer o iniciozinho de quem vai ser contratado. Certo. Oi, Isabela, boa tarde. Eu sou a Alana, da AB Consultoria. A gente está fazendo o processo seletivo para a farmácia AB. Nesse primeiro contato, eu queria conhecer um pouco sobre você. Fala um pouquinho sobre você. Ai, Alana, primeiro, muito obrigada por estar aqui, por ter tido a oportunidade de avançar nessa etapa do processo seletivo. Fiquei muito feliz, estou numa expectativa super positiva. Inclusive, conheci vocês melhor através das redes sociais, investiguei um pouco vocês, vi que vocês trabalham com empresas tais, vi que vocês têm um nível de porte, de médio porte, tem atuação nacional. Nossa, fiquei encantada. Mas vamos embora lá. Falando um pouco de mim, eu sou Isabela, sou gestora da Agir Consultoria Organizacional e sou casada, tenho 2 filhos, amo atuar na área magistral, e aí olha como a energia é diferente. Total. Gente, olha isso. Essas coisas você só vê aqui no nosso canal. Aproveita, tá gostando? Se inscreve, deixa o teu like, deixa aqui teu comentário, para que nós possamos trazer mais conteúdos como esse, combinado? Isabela, eu tô amando aqui, mas o tempo, né, já tá acabando e eu queria fechar, né, com a seguinte pergunta. Uma vez que agora é a jornada, né, currículo ok, entrevista deu certo, né, você seguiu aí a dica da Isabela, que dicas de ouro, hein? E aí você foi contratado. No início, Isabela, gera um medo, né, uma insegurança, principalmente quando você está migrando de carreira, migrando. E muitos profissionais se auto-sabotam, tem a atitude, até vai para a entrevista, mas na hora do vamos ver, não sou capaz, né? Meu Deus, será que vai dar certo? Não. E eu já vi gente desistindo por ter medo, né? O medo às vezes paralisa as pessoas, está tudo bem, mas é importante saber, né? Não deixar o medo de dominar. E quando o profissional ele entra inseguro e não sabe lidar bem, isso pode impactar, né? E ele não ficar na vaga. Então, é importante que você se prepare não só para a entrevista, mas trabalhe estratégias uma vez que você é contratado, como se manter e crescer, não só como manter, mas crescer, desenvolver essa visão de crescimento no mercado, no nosso caso, mercado magistral. Que recomendações você dá para esse profissional que vai iniciar a carreira, né, que deu certo, tanto para ele se manter, como para ele evoluir cada dia mais? Primeiro, entender qual é a expectativa dele estar na empresa, né? Conversar com o gestor, foi aprovado, o bate-papo inicial de sentar com o gestor e dizer qual é a expectativa, o que é que você espera que eu desenvolva aqui na tua empresa, né? Observar, evitar
as fofocas, evitar aqueles círculos de pessoas que já estão lá há 5 anos, 6 anos, que não estão bem, não tomam a atitude de sair. Aí você, quando vê, para se sentir participado do processo, aí entra num grupinho desse. Gente, é furada. Sai desses grupinhos, sai desse vínculo dessa forma, cola no teu gestor, entende qual é a necessidade que ele precisa, né? Entende, vai estudando a empresa, as pessoas, e sente as pessoas. Eu digo muito, quando eu fazia muita mentoria para a recolocação profissional, Alana, e aí eu dizia, quando você for para uma entrevista, sente o cheiro da empresa, porque você vai sentir aquele cheiro todo dia. Percebe se as pessoas estão se cumprimentando, se elas dizem bom dia, boa tarde, se elas são sisudas, né? Verifica como é que é o clima da empresa, né? E aí isso traz muito sobre se você quer fazer parte. O medo, ele vai existir em qualquer momento. Qualquer momento pode existir um medo, um projeto novo, você está aí na empresa há 2 anos, 3 anos, mais um projeto novo, dá aquele friozinho da barriga, mas ele é bom, esse friozinho é bom, porque coisas boas estão vindo, estão sendo, a empresa está acreditando em você e está colocando em você e está acreditando em você oportunidades para desenvolvimento para a própria empresa. Então, não tenham dúvidas, esse medo, ele vai existir, seja no início ou no final, mas trabalhe esse medinho, né? Se desafie, esteja próximo do gestor ou de pessoas chaves que são referência na empresa, para que você se desenvolva. Inclusive, Isabela, tem um ponto muito importante que você falou e eu lembrei. Inclusive, foi o case de uma aluna nossa que eu mentorei. Quando um farmacêutico ele chega numa farmácia, farmacêutico magistral, que ele vai desenvolver um trabalho de liderança, vai coordenar a equipe de laboratório, o que acontece? Gera um medo por parte dos liderados. E isso é natural, né? Porque tem um novo gestor ali, ele vai implementar processos, de repente regras, e tá tudo bem porque ele vem, de fato, para otimizar, né? Entregar excelência no produto, no produto daquela farmácia. E, às vezes, é necessário mudanças e as pessoas, elas têm medo. Então, assim, às vezes tem profissionais ali, um técnico, por exemplo, que está ali há 20, 30 anos. Isso acontece, inclusive, foi um caso de uma aluna nossa que ela veio falar comigo, né? Ela pediu uma mentoria, porque ela estava super desmotivada. Detalhe, hoje ela virou sócia dessa farmácia. É uma longa história, não vou entrar aqui. Mas no nosso primeiro encontro, Isabela, ela estava super desmotivada. E uma das profissionais que ela liderava, né, se fechou para ela, se ela queria implementar algumas mudanças e a profissional ali resistente. E qual foi a recomendação que eu fiz para ela? Para ela se aproximar no sentido de que, eu estou aqui para ajudar, não é para prejudicar ninguém. Vamos junto. Segura a minha mão que eu seguro a tua mão, né? Para quebrar esse medo, né? E se o farmacêutico já chega ali impondo, né, medo, aí fica um pouco mais difícil, né? As pessoas vão se achar cada vez mais, né? Ele deve passar segurança, né? E essa foi as recomendações que eu passei. É um processo natural e o farmacêutico ele não deve se retrair por conta disso, né? E aí eu combinei de a gente se encontrar daqui a 30 dias e ela já estava ali com outra visão. A Alana, a fulaninha a gente tá super parceira, né? Realmente essa mudança do meu comportamento. E muitas vezes é sobre o líder, né? Sim. Não é sobre o liderado. Às vezes é uma mudança na postura do líder que vai fazer a diferença e aproximar mais a equipe de você. Se essa pessoa está chegando numa posição de líder, conhecer a equipe. Primeiro fazer uma rodada de conversa coletiva, se apresentar, e se apresentar não só de formações, eu tenho formação tal, eu sou casado, eu sou solteiro, eu tenho isso, porque quando você fala um pouquinho de você enquanto pessoa, você se desarma, porque nós não somos máquinas, cada vez mais está em desuso esse olhar das gerações passadas e que o que era pessoal ficava em casa e o que era corporativo era só dentro do ambiente de trabalho. Na verdade, a gente não consegue dissociar uma Isabela pessoa e uma Isabela profissional. Eu sou Isabela.
Uma hora eu vou precisar dar uma atenção maior à minha vida profissional, e aí isso vai exigir um pouco de compreensão das pessoas no meu convívio pessoal, meu esposo, meus filhos e tudo. E tem hora que eu vou precisar dar uma atenção maior à minha família, e aí eu vou precisar da compreensão do meu gestor, dos meus pares, e aí vai. Então, se desarme. Quem é você como pessoa, né? Isso é importante, a gente não é máquina, né? Uma hora, se a gente pifar, quem são as pessoas que vão nos ajudar aí no mundo corporativo? Os nossos pares, os nossos gestores, as pessoas que estão no nosso lado. Então, a gente precisa se desnudar enquanto profissional e se apresentar como uma pessoa. Uma pessoa que é profissional, mas que é mãe, que é irmã, que é esposa, que é filha, que é professora, que é aluna, e aí vai. Muito bom. Gente, que ABcast, eu tô amando. Na verdade, amei, né? Queria agradecer, Isabela, por a sua grande contribuição, como sempre. A gente quer fazer algo mais curto, mas sempre é muita troca. E quando o assunto é carreira, dentro do mercado magistral é algo que é muito promissor, né? Um mercado de muitas oportunidades. E eu tenho certeza que o que você falou aqui vai virar a chave de muitos farmacêuticos. É isso. Você gostaria de acrescentar mais algo? Agradecer, né? Agradecer sempre esse carinho, não só como vizinha, mas como parceira mesmo. Quanto que a gente se ajuda. Alana, aconteceu isso, Isabela, aconteceu aquilo, me ajuda, help, e a gente se ajuda. O quanto que é importante a gente construir legados positivos no outro, né? E, gente, eu costumo falar que ela não é parceira, é um anjo, porque o que ela já me salvou aqui, nossa, não dá para contar nos dedos, né? Ultrapassa aí. Isabela, muito obrigada, né, por sempre acreditar e contribuir aqui conosco. Obrigada a você que está nos assistindo. Aproveita para compartilhar esse vídeo para o máximo número de pessoas, de colegas que de repente se encontram desmotivados, farmacêuticos que querem migrar para a carreira magistral, tá? Então, eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente. Tá? Então, obrigada, Isabela. Obrigada a você que está nos assistindo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.